Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Estamos iniciando pela Web Rádio Cristo Consolador o programa Livros de Luz, audiolivro espíritas. O livro é A Vingança do Judeu, pelo espírito Conde J.W. Rochester, psicografado por Vera Krzyżanowski, na voz de Nilda Monteiro. Segunda parte, o homem propõe e Deus dispõe, o Tribunal de Família, capítulo 10. Raul voltara para casa no mais detestável estado de espírito. Vergonha, humilhação, raiva contra si próprio e o sentimento da imprudente ligação na qual se comprometera, tudo lhe fervia intimamente. Mal pôde dominar-se o bastante para comparecer ao jantar. Em seguida, recolheu-se aos seus aposentos particulares, dando-se por indisposto e proibiu que o incomodasse sob qualquer pretexto. A noite lhe trouxe suficiente calma para que pudesse comparecer ao almoço com a sua expressão habitual, e com a manhã estivesse esplêndida, a princesa mandara servir a refeição numa varanda ornamentada de flores e sombreada de árvores seculares que se elevavam do jardim. Folheando um jornal, Raul observava sorrateiramente a esposa, que, pensativa e distraída, mastigava mais do que comia um biscoito. Valéria estava mais bela que nunca, mas profunda melancolia, uma resignação desalentada punham visível sombra na fisionomia encantadora. Em quem pensará ela? Não será em mim, certamente. Ela não notou que eu estava agitado ontem, nem que eu observo hoje, pensou Raul com despeito e azedume, amarrotando o jornal que tinha na mão. A chegada da aia, que conduziu o menino, desviou o silencioso colóquio dos jovens esposos. "Bom dia, meu filho", exclamou Raul, atraindo o menino e sentando-o nos joelhos, antes mesmo dele aproximar-se da mãe. "Podeis retirar-vos, Henriqueta", acrescentou, dirigindo-se à ama, "porque logo mais vos levarei a Amadeu." Valéria se animara um pouco e contemplava ternamente o filho, que com uma gravidade infantil molhava um biscoito na xícara do pai e o dividia fraternalmente com o grande terra nova do príncipe. Era um menino belíssimo, o príncipezinho Amadeu. Nenhum dos seus traços, porém, se assemelhavam aos dos pais. A tez era de um pálido trigueiro, espessos cabelos encaracolados, de um negro azulado, molduravam-lhe a fronte larga e convexa. Os grandes olhos pretos, sombrios e reluzentes, nada tinham do encanto e da doçura dos olhos aveludados de Raul.
Esse último, que o contemplava sorrindo, estremeceu de repente. Um pensamento infernal acabava de lhe atravessar o cérebro. Os traços do filho não haviam sido por ele vistos na véspera em outro rosto. Essa fronte, esses olhos, não eram os de Samuel Maia? E essa boca pequena, purpurina e voluptuosa, esse nariz, ligeiramente aquilino, de narinas móveis, não recordam penosamente os de Gema, sua amante judia? Raul sentiu o coração constranger-se, qual num tornilho, que significava tão estranha semelhança, e o sorriso sardônico do judeu, recusando o duelo e sua terna solitude pelo sossego da princesa. Não temia uma causa secreta, mais verossímil do que a generosidade? Se Valério esquecera tanto quanto Gema, visto que se pretendia ter aquele amado judeu, o destino irônico levara os dois homens a trocarem os bastardos e Raul só havia tomado uma desforra. Uma nuvem obscureceu a vista do príncipe. Toda a sua raiva, apenas adormecida, despertou-se e subiu-lhe o cérebro. Com um gesto violento, repeliu a criança, que caiu e começou a gritar. Valéria arremessou-se para ela e levou-a. Estás no teu juízo perfeito, Raul, para tratares, sim, essa criança? Disse, procurando acalmar Amadeu e cobrindo de carícias. Toda a irritação, tão dificilmente dissimulada pelo fidalgo, transbordou nesse momento. Repugna-me, disse ele asperamente, acariciar um menino que é meu filho e que, no entanto, tem não os meus traços, nem os teus, mas os do judeu Maia. Talvez estejas mais informada do que eu das causas desse insolente acaso que dá motivo a bem estranhas suposições. Por instantes, a jovem pareceu petrificada. Perfilou-se tão branca quanto o peignoir de batista que vestia, e os seus grandes olhos azuis sombrearam-se e tomaram um matiz de aço. Provas? Disse ela, com voz estrangulada. Que provas tem para me fazer esse inacreditável insulto? À vista dessa terrível emoção, a natural e generosa bondade de Raul restabeleceu-se, arrependeu-se da ofensa, talvez imerecida. Perdoe-me, Valéria, disse aproximando-se vivamente. Não teve tempo de continuar, porque a voz de Antonieta se fez ouvir no recinto contíguo e quase no mesmo instante, conduzindo o filho mais velho e acompanhada de uma aia, entrou na varanda. Bom dia, Antonieta, que te traz tão cedo, disse Raul, cumprimentando a cunhada, enquanto Valéria permanecia imóvel, represando as lágrimas. A condessa percebera, num olhar rápido, que alguma coisa desagradável acabara de suceder, mas, sem de tal dar demonstração, respondeu alegremente. Venho pedir um pequeno conselho a Valéria, e por isso furto-a por meia hora, Raul. E vós, senhorita, tomai conta, peço dos dois meninos e conduzi-la ao jardim. As duas jovens dispunham-se a sair, quando um criado entrou e disse, apresentando a Raul algumas cartas. Alteza, apresentou-se no palácio um homem desconhecido, que suplica a Vossa Alteza lhe conceda alguns momentos de atenção para coisa grave. Quem é esse homem? E o que pode querer de mim? Indagou Raul impaciente. Disse-me que se chama Gilberto, mas suponho seja um dos infelizes prejudicados com o incêndio dessa noite, que vem mendigar algum socorro da muita conhecida caridade de Vossa Alteza. Ouvindo o nome de Gilberto,
Um fugitivo rubor cobriu as faces do príncipe. Leve o homem ao meu gabinete. Descerei num instante. De que incêndio se trata? Essa noite, Alteza, o fogo manifestou-se no palácio do rico banqueiro Maia, barão de Walden. O sinistro, dizem, foi horroroso. Quase toda a casa foi destruída e o proprietário e sua esposa morreram nas chamas. Aturdido, Raul despediu bruscamente o lacaio, mas um pequeno grito, dado por Antonieta, mudou o curso dos seus pensamentos e, correndo ao toucador, viu a esposa prostrada, sem sentido, numa poltrona. Foi, sem dúvida, a morte do Sr. Maia que reagiu sobre Valéria de maneira tão fulminante, disse Raul enrubescido até a fronte. Dizei-lhe, Antonieta, quando ela tornar a si, que o seu desmaio com a notícia do acidente, sobrevivindo a esse digno banqueiro, seu ex-noivo, é uma das provas que ela me pedia há pouco. A condessa, que tentava reanimar a amiga, levantou-se com energia. Raul, as tuas palavras me dão finalmente a ocasião há muito tempo esperada de te falar com o coração aberto. Desde há muito tempo que te desconheço. Tu sempre tão bom, tão generoso, és cruel para Valéria. Tiveste essa manhã alguma cena que bem poderia ser inteiramente a causa do desmaio. Vejamos, diz-me francamente o que te irrita contra aquela que tanto amaste. Eu desejaria que tivesse razão, respondeu Raul, mordendo os lábios e tentando refrear as lágrimas que lhe saltavam dos olhos. Ela não é igual a ti, que, amando a teu marido, te conservaste calma com a notícia que devia impressioná-la tanto quanto a ti. Confessarás que qualquer marido, encontrando nas feições do filho o retrato vivo do homem que representou um papel misterioso na vida da esposa e vendo essa desfalecer com a notícia da morte deste homem, tem o direito de conceber suspeitas. Raul, a que abismo te arrasta o ciúme? Exclamou severamente Antonieta. Pode seriamente supor que essa piedosa e nobilíssima criatura fosse capaz de tão ignóbil traição para contigo? Envergonha-te. Valéria estava alterada quando entrei, e se lhe disseste qualquer coisa de semelhante, ela, penso, teve bastante razão para desmaiar. A profunda convicção que vibrava na voz e brilhava no olhar de Antonieta reagiu qual um calmante na ulcerada alma de Raul. Sem responder, beijou a mão da concunhada e saiu. Pobre Valéria, murmurou Antonieta, ajoelhando-se junto à amiga e friccionando-lhe a fronte com essências. Que infeliz acaso fez Raul descobrir essa fatal semelhança que Valéria tem negado com revolta e que tanta perturbação já tem causado ao espírito de Rodolfo. A conversação que teve com Gilberto não era de natureza a acalmar Raul. A crueldade de Samuel para com a esposa encheu-o de horror e espanto. Informado da salvação da judia, entregou ao aventureiro elevada soma de dinheiro, recomendando-lhe que cuidasse de Ruth e do filho e se dirigisse a ele sempre que necessitasse. Ficando só, sentiu-se triste, isolado e desditoso. Uma necessidade imperiosa de desabafar, de confiar seus pesares a um coração dedicado. Determinou a dirigir-se à casa de sua mãe, essa amiga comprovada, da qual conhecia a afeição sem limites e o devotamento absoluto. A princesa Odila habitava num dos subúrbios pequeno palácio, circundado de jardins. O ar espesso e pesado da cidade lhe era defeso, pois sua saúde piorara muito nos últimos quadriênios.
Perdido completamente o movimento das pernas, constante enfermidade de langor lhe minava a existência. Um pouco animada pela beleza da manhã, a senhora de Ó mandara colocar a poltrona num bosquezinho sombreado de lilazes e, aspirando com delícia os aromas balsâmicos, ouvia a leitura que lhe fazia velha e fiel a Aia. A chegada de Raul interrompeu a leitura, e apesar da alegria que causava sempre à princesa a presença do filho adorado, o seu olhar maternal viu imediatamente que o rapaz estava bastante agitado e perturbado. Minha boa amiga, ide descansar enquanto converso com Raul. Já leste muito hoje, disse a princesa com bondade. A velha Aia ergueu-se logo, e quando a sua alta e magra figura desapareceu no fim da alameda, a senhora de Ó, segurando a mão do filho e atraindo-o a si, disse com ternura: acomoda-te aqui no tamborete, a meus pés, Raul, e conversemos de coração aberto. Qual fazias outrora, quando eras criança ou adolescente, e vinhas dizer à tua confidente única os teus pesares e alegrias? Raul sentou-se aos pés da velha princesa e pôs os lábios escaldantes nas emagrecidas e transparentes mãos maternais. Sim, mãe, querida, vim para te abrir meu coração e confessar-te os meus pesares e erros, pois tenho mudado muito desde o meu casamento. Não sou mais o rapaz inocente e bom que tu educastes. Tenho cometido ações vis e sou tão infeliz. A voz tornou-se incerta e apoiou a cabeça nos joelhos da princesa. Esta afastou com um gesto carinhoso os cabelos sedosos que lhe cobriam as mãos e, beijando a testa de Raul, disse suspirando: há muito tempo vejo que alguma coisa te oprime, e não é felicidade o que te leio nos teus olhos. Fala, pois, meu querido filho, não tens que corar diante de mim. A tua confiança é a minha última felicidade neste mundo, e receio muito que na minha afeição cega, desejando a todo custo te tornar feliz, eu me haja enganado nos meios, e que, poupando o pesar de uma criança, não tenha deixado amadurecer a felicidade do homem. Mamãe, mamãe, não te incrimines de coisa alguma. Tudo o que fizestes, sei que foi unicamente para minha felicidade, disse com ímpeto. Raul, conta-me agora tudo. Soubestes antes das núpcias que Valéria não me amava, que o seu coração já pertencia a outro? Necessito conhecer a verdade e também dos teus conselhos para dar um pouco de ordem ao caos de sentimentos que me tiram todo o repouso. Sim, sinto penosamente neste momento quanto a criatura humana, cega e restrita, é presunçosa, crendo que pode submeter os acontecimentos à medida dos seus desejos egoístas. A tua moléstia, então, meu Raul, o receio de te perder tirava-me a razão. O médico havia declarado que só uma reação produzida pela alegria podia salvar-te, e eu quis e consegui conduzir a tua cabeceira à noiva da tua escolha. O conde de M tinha-me confessado que as suas finanças estavam complicadíssimas e que um jovem israelita enamorado da filha monopolizara todas as suas dívidas e exigira a mão de Valéria por preço de honra da família. Uma soma de dinheiro comparada à tua vida pareceu-me futilidade, e que toda mulher devia amar-te era para mim um axioma, e assim procedi. Consequentemente, deixa, porém, meu filho, contar-te tudo circunstancialmente. De maneira sucinta, porém, sem nada omitir, desenrolou diante do filho todas as peripécias que precederam o casamento.
E quando, em sua narração, chegou a aventura do dia das núpcias, em que Rodolfo tinha chegado justamente a tempo de salvar a irmã da morte no lago, surpreendida pelo aspecto da noiva e pelo mal repentino, a princesa Odila havia interrogado Antonieta, que não ousara negar, e lhe confessou a verdade. Uma onda de sangue cobriu o rosto do príncipe. Ah, mamãe, exclamou tremendo, se eu soubesse que foi dos braços do amante que ela veio para o altar, teria repelido a sua mão. Não teria recuado diante do escândalo que ela temeu, embora tivesse coragem de trair a minha confiança e roubar-me a honra. Tu te deixas arrebatar, meu filho. O caráter exaltado de Valéria fê-la cometer uma imprudência. Quis desculpar-se diante do homem que a havia abandonado e que acreditava ter morrido por ela. Valéria, porém, jamais cairia tão baixo por uma paixão vulgar. Julgo-a incapaz de se aviltar a ponto de ter tido um amante. Se acreditas nisso, mãe, enganastes, disse Raul, em cujos olhos brilhavam lágrimas de cólera. Para correr sozinha, em vestes nupciais, à casa de um noivo, a qual já renunciara, era preciso que tivesse muita intimidade com ele. Eu não a surpreendi em flagrante delito, mas tenho a convicção de que minha honra está manchada, porque a prova palpável do seu adultério existe. Escuta e compreenderás. Febrilmente agitado, fez a sua ansiosa interlocutora a narração da sua vida conjugal, depois a dos seus múltiplos amores, até a fatal aventura que lhe havia tirado aos braços a mulher do banqueiro. Em seguida, contou o encontro com Samuel e recusa deste último em bater-se atendendo à tranquilidade de Valéria. E, finalmente, a cena da manhã em que, pela primeira vez, a semelhança extraordinária do menino com o judeu lhe saltara os olhos e o ferira qual um raio, o delírio de Valéria influíra também para lhe abrir os olhos, porque acrescentou: não se cai sem sentidos ao saber da morte de um homem que apenas foi namorado e não se tornou a ver durante dezenas de meses. Em seguida, relatou brevemente a sua conversação com Gilberto e as suas disposições para garantir tanto quanto possível o futuro de Ruth e do filho. Vês, mamãe, esse judeu repeliu de uma casa a mulher adúltera, acrescentou com os dentes cerrados. Ainda mais, acreditou-se com o direito de a matar para destruir com ela o filho ilegítimo. E eu? Posso tranquilamente calar-me e legar meu nome, meu brasão sem nódoa ao bastardo do judeu? Não existe punição alguma para essa miserável traidora? Com ansiosa ternura, a princesa passou a mão pelo rosto inflamado do filho. Raul, meu querido filho, exageras. Uma íntima convicção me diz que Valéria é inocente. A sua natureza delicada e impressionável poderia ter feito com que os seus pensamentos se voltassem muitas vezes para o antigo noivo, e isso terá dado ao filho uma semelhança fortuita com o banqueiro. Podes, mediante tão vaga suspeita, acusar e condenar tua mulher? O banqueiro, depois de 5 meses de ausência, convenceu-se da infidelidade da mulher. Se tivesse semelhantes provas contra Valéria, eu seria a primeira a dizer-te: separa-te dela. Assim, devo pedir-te que abandones essas suspeitas e não repilas do coração a encantadora criaturinha que, apesar de tudo, é teu filho. Amadeu te ama ainda mais do que a própria mãe. Logo que ele ouve os teus passos, seu rosto se alegra. Só a voz do sangue pode assim instintivamente impelir o filho para o pai. Oh, quanto eu desejaria acreditar em ti, mamãe, disse Raul,
com profundo suspiro. Seguirei teu conselho e calarei. A minha felicidade está destruída. Alguma coisa de intransponível surgiu entre mim e essa esposa. Eternamente triste e pensativa, e sabendo em quem ela pensa, eu lhe fujo, procuro o amor fora do matrimônio e me sinto melhor em qualquer outra parte que não seja no meu lar. Não, não, Raul, promete-me renunciar a essas loucas aventuras que gangrenam o coração e destroem o corpo. Busca antes reconciliar-te com a tua mulher, reconduzi-la para o contigo, encontrar a paz em uma vida honesta e calma. O dever cumprido, senão o amor, satisfeito te dará o contentamento. Vem visitar-me frequentemente, muito a miúde. Ver-te, sentir-te perto de mim é a minha última felicidade, e presinto que não a frutirei por muito tempo. Teu pai me chama e as minhas forças diminuem diariamente. Conheço que os meus dias estão contados. Não fales em separação, mamãe. Que será de mim, inteiramente só, abandonado e sem o amor de alguém? Exclamou fora de si. Não, tu não podes, não deves morrer. E eu não posso suportar a perda de tudo ao mesmo tempo. Perturbada com a exaltação desesperada do filho, a senhora de Ó, empalidecendo, recostou-se nas almofadas que a sustentavam. Tremendo nervosamente, Raul inclinou-se para ela. Sente-se mal? Não, meu filho, somente o excesso do teu pesar. A ideia de nos separarmos causou-me uma violenta comoção. Oh, se dependesse de mim, viver ou morrer, eu te abandonaria? Mas devemos submeter-vos com resignação às leis do Criador, cuja bondade, de resto, me concederá talvez ainda alguns meses de prorrogação. E deixa-me dizer, filho, a morte não é uma separação eterna. A alma revive em tua nova vida e o amor que me prende a ti sobreviverá a este corpo que não existirá mais. Eu te verei e estarei junto de ti e talvez o saibas e sintas essa presença. Raul ouvia silenciosamente, havendo retomado seu lugar no tamborete, pousando a cabeça nos joelhos de sua mãe, em ouvindo as últimas palavras, levantou-se e murmurou com mágoa. No teu desejo de me consolar, queres fazer-me esperar o impossível? Nunca dos que partiram, nenhum veio do mundo desconhecido dizer ao sobrevivente desesperado uma palavra de afeto ou dar um conselho de amigo. A princesa ergueu-se vivamente, numa expressão de gravidade solene, iluminava-lhe o semblante. O que acabo de dizer é a minha convicção imutável. Creio, chegado o momento de te narrar um acontecimento que me deu a prova de que os nossos entes caros, desaparecidos, estão junto de nós e podem mesmo, às vezes, comunicar-se conosco. Concentrou-se um instante, depois continuou com voz vibrante. Sabes, quanto amei a teu pai. Sua morte quase me fez perder a razão. Absorvida no seu desespero, era surda a qualquer consolação, morta para todos os deveres e mesmo a ti, filho querido, eu negligenciava e esquecia da minha dor egoísta. Num pequeno oratório forrado de preto, passei dias inteiros prostrada numa poltrona e contemplando o retrato de teu pai, o mesmo em pé que está agora no meu tocador. Certa noite, estava sentada diante do retrato. Uma lâmpada suspensa do teto alumiava o oratório. Mais ainda do que de costume, eu me sentia insulada e desgraçada. As lágrimas me sufocavam e ocultei o rosto nas mãos.
estalido surdo, porém muito distinto, me fez sobressaltar e erguer a cabeça. Então vi, com espanto, uma nuvem esbranquiçada e cintilante que parecia formar-se e estender-se diante do retrato. Dentro em pouco, aquele vapor se dissipou e vi o teu pai, descido do quarto, caminhar para mim. Eu estava como que petrificada e incapaz de me mover. Porém, do testemunho dos meus olhos, não podia duvidar. Vi bem que Amadeu, vivo, ele se movia. Seus belos olhos animados me fixavam com amor e tristeza. Estendendo-me a mão e curvando-se, disse: Cara Odila, a morte é uma passagem para outra vida nova. O corpo é destruído, mas o amor é imaterial, sobrevive com a alma. Embora os teus olhos não o vejam, estou junto de ti e sofro ao ver as tuas lágrimas e o teu desespero excessivo. Deixei-te, Raul, dedica-te a ele, e com ele renascerás, se não em felicidade, ao menos em calma e no cumprimento dos teus deveres. Palpitando de felicidade, eu auri cada som dessa voz amada, da qual estava privada havia longos meses. Mas, subitamente, a aparição desvaneceu, sombreou-se e apareceu extinguir-se no quarto. Feito louca e com um grito de desespero, precipitei-me para teu pai, a fim de retê-lo. Porém, as minhas mãos só tocaram a tela. Desesperada, crendo perder a razão, arrastei-me para o genuflexório e caí de joelhos, mas, julga dos meus sentimentos, quando avistei ao pé do crucifixo um papel aberto, no qual estavam escritos com a letra de teu pai e assinadas com o seu nome as mesmas palavras que acabara de ouvir. Eu não podia duvidar. A misericórdia celeste tinha levantado para mim a pedra sepulcral. Eu vira e ouvira um dos vivos que os nossos olhos grosseiros não enxergam. Prosternei-me e agradeci a Deus. Nunca falei a ninguém deste acontecimento. Parecia-me que uma dúvida, um sorriso incrédulo, degradariam este grave e santo mistério. E agora vou mostrar-te esse escrito que há quase 2 decênios conservo pendente no meu pescoço. Tirou do seio um medalhão preso e uma corrente de ouro e, abrindo-o, retirou um papel dobrado e amarecido pelo tempo, no qual estavam escritas a lápis as palavras que referira. Profundamente emocionado, Raul contemplou o estranho escrito. Depois, comprimiu nos seus lábios a mão da senhora de O. Creio em ti, minha mãe, e procurarei tirar dessas convicções um alívio às amarguras que me esperam. Tratarei também, visto que o desejas, de crer na inocência de Valéria e de me reconciliar com ela. Eu lhe perdoo a ofensa que fez ao meu amor tão sincero, perjurando ao altar. O príncipe voltou ao palácio, cheio dos mais sinceros pensamentos de conciliação. Porém, o mal, uma vez feito, é bem difícil de reparar. O primeiro pensamento de Valéria, ao voltar a si, tinha sido abandonar Raul. Somente os pedidos de Antonieta, que a persuadiu de poupar a família semelhante escândalo, fizeram-na renunciar a isto. Entretanto, mortalmente ofendida, mostrava ao marido uma reserva glacial. Evitava o filho e, concentrada em si mesma, parecia apenas ver o mundo exterior. Só a sogra mostrara constantemente uma ternura filial, cercando-a de carinhos e atenções, e muitas vezes a princesa perguntava a si mesma, estudando seu pálido rosto, se essas feições tão puras, esses olhos límpidos, verdadeiros espelhos de candura, poderiam mascarar uma alma vil
e hipócrita. Repelido nas suas primeiras tentativas de reconciliação, Raul contentava-se em observar a esposa e, por vezes, a maravilhosa beleza de Valéria retomava sobre ele o seu império. Em tais instantes, exprobrava-se das suas suspeitas, mas a presença de Amadeu desesperava-lhe uma desconfiança misturada de cólera, e a frieza da esposa para com o filho lhe parecia uma prova de vergonha e de má consciência. Contudo, esses sentimentos abrandavam-se diante da dor que ele experimentava. A ideia de em breve perder a mãe passava dias inteiros junto dela, procurando com 1000 cuidados prolongar-lhe os dias. Cruel apreensão do futuro atormentava a enferma. Seria de Raul, privado da sua mãe, sem qualquer mudança favorável, não pudesse termo à dolorosa tensão das suas relações íntimas. Qual seria a sorte de Amadeu se a indiferença e a repulsão invadissem completamente o coração do jovem pai? A que extremos o caráter impressionável e violento do príncipe o poderia arrastar quando ela não mais existisse para guiá-lo e abrandá-lo? Na esperança de prevenir tão tristes acontecimentos, a princesa esforçava-se para conciliar o jovem casal. Retendo junto de si Valéria e Amadeu, aos quais mostrava uma ternura maior do que nunca, esperava com esse afeto ostensivo e bastante real garantir o menino de um desamparo futuro e torná-lo querido de Raul, para o qual era sagrado tudo o que sua mãe amava. Assim se passou o verão, mas as forças da princesa declinavam tão visivelmente que não se podia ter ilusão quanto ao seu próximo fim. Uma bela manhã de agosto, Raul, triste e preocupado, passeava no jardim, esperando que a carruagem fosse preparada para se dirigir à casa de sua mãe. Sentou-se maquinalmente em pequeno banco perto do tanque, no meio do qual um cristão, instalado num rochedo, lançava esguicho de água da sua cornucópia. Olhava distraidamente a fonte, quando sua atenção foi atraída para um objeto brilhante que o sol fazia cintilar com reflexos de ouro entre as fendas das conchinhas. Admirado, levantou-se e tentou, com a ponta de um junco, atingir o objeto misterioso. Não podendo conseguir, chamou um jardineiro, o qual, sem mais reflexões, saltou no tanque e remexeu o lugar designado. Alteza, é uma corrente de ouro e na extremidade alguma coisa que está presa num buraco da rocha, exclamou o moço, muito espantado. Introduzindo os dedos na abertura, retirou um medalhão suspenso por uma correntinha que veio apresentar a Raul. Em sua indivisível surpresa, o príncipe reconheceu o medalhão de Valéria, que havia tão misteriosamente desaparecido tempos antes. Por que acaso essa joia, que ele julgara ter sido furtada por um criado, a única pessoa a entrar no seu aposento e a quem despedira por essa suspeita, se achava ali? Muito satisfeito com o imprevisto achado, entrou no gabinete e aí se fechou. Se realmente o medalhão nada contivesse de suspeito, estava resolvido a crer na inocência da esposa e a tudo fazer para reparar as suas injustas e reconciliar-se com ela. Desejarei a crer, então, que só uma fatal casualidade dera ao filho as traços do judeu abominado. Como se sentasse diante da secretária, o seu olhar caiu num grande retrato de Amadeu, feito pouco tempo antes,
Nenhum traço dessa bela cabeça recordava os seus, mas não importava. Com febril impaciência, examinou o medalhão, inteiramente denegrido pela longa permanência no ar. Comprimiu a mola e o seu retrato, desbotado, apareceu. Então apalpou, apertou de todos os lados o fundo da joia, que lhe pareceu muito espesso, e nada encontrou. O medalhão parecia solidamente fechado à solda. Toda a desconfiança, porém, se aguçara. Pegando um canivete, bateu com violência o reverso da joia e certamente tocou oculta mola, pois com um estalido seco, o fundo do medalhão abriu, descobrindo de um lado um anel de cabelos pretos, de outro uma miniatura. Um grito semelhante a gemido partiu do peito de Raul. Acabava de reconhecer as feições enérgicas e os grandes olhos sombrios de Samuel. Não havia mais dúvida. Estava odiosamente traído e desonrado. Uma comparação entre o retrato de Amadeu e a miniatura destruía qualquer ilusão. Quase que traço por traço, essas duas cabeças eram idênticas. Aquele a quem chamava filho era o bastardo do judeu, e ele estava impossibilitado de o renegar, de lhe retirar o nome que era roubado. Tal tempestade deflagrou na alma de Raul, que num instante acreditou perder a razão. Em sua sede excessiva de vingança, ideia lhe veio de reclamar perante a lei, servindo-se dessa criminosa semelhança fisionômica, o direito de repudiar mãe e filho. Pancadas repetidas dadas na porta o arrancaram dos seus pensamentos. "Que me querem?" perguntou rudemente. "O enviado da senhora princesa acaba de chegar. Sentindo-se muito mal, pede que Vossa Alteza vá visitá-la imediatamente." Com a mão trêmula, introduziu o medalhão no bolso do casaco e, qual ébrio, entrou na carruagem ordenando toda a pressa. A princesa Odila estava de uma fraqueza extrema. Uma vaga inquietação e o desejo de ver o filho lhe chegaram. Não obstante, porém, o seu estado de esgotamento, o espírito estava calmo e lúcido. Por isto, logo que Raul entrou, ela compreendeu que alguma coisa de grave acabava de acontecer e que, apesar dos esforços para se mostrar senhor de si, uma tempestade, qual nunca vira, agitava a alma do filho. A ansiedade materna reanimou de súbito as forças da princesa. Num gesto, mandou que as criadas deixassem o aposento. E, segurando a mão de Raul, murmurou: "Meu filho querido, li na tua fisionomia que acabas de sofrer terrível comoção. Enquanto eu ainda te puder ouvir e aconselhar, dize-me tudo quanto oprime o teu coração." Essas palavras, a calma factícia de Raul desapareceu. Comprimiu o rosto contra a borda do leito e corrompeu em soluços convulsivos. Depois de alguns momentos desse paroxismo de desespero, levantou-se por um esforço de vontade e, com a voz entrecoberta, os lábios trêmulos, fez a narração do que se havia passado, estendendo em seguida à sua mãe o medalhão delator. Com a vista nublada de lágrimas, a princesa contemplou essa prova irrecusável de traição de Valéria. "E agora, que farás?" murmurou após um instante de silêncio. "O que me resta fazer? Se eu quiser conservar algum respeito a mim mesmo, é levar a causa perante os tribunais", respondeu amargamente. "Citarei esta mulher ignóbil e, com o apoio deste medalhão e da insolente semelhança da criança, arrancar-lhe-ei o direito de trazer o meu nome e obterei divórcio."
A senhora de Ó endireitou-se como que galvanizada. Raul, se tu me amas, se não queres envenenar os meus últimos instantes, não farás um tal escândalo, disse ela, febrilmente agitada. Minha alma não teria repouso no túmulo, vendo toda essa lama cair sobre o nosso nome sem mácula. Além disso, ao velho conde de M, Antonieta e seu marido podes querer desonrar? Sem dúvida, não podes viver com Valéria, mas separar-te dela sem escândalo, sem a infamar aos olhos do público, e bem assim a desgraçada criaturinha inocente do crime. O meu filho querido, compreendo todo o teu sofrimento, e contudo suplico que entregues a Deus a vingança. Perdoa qual fez o nosso Salvador, crucificado aos seus algozes, e a misericórdia divina te concederá a calma e o esquecimento. O pálido e transparente rosto da doente estava ligeiramente colorido. Seus grandes olhos brilhantes de um fulgor estranho mergulhavam nos de Raul, com ascendente súplica, retirando do seio a corrente de ouro, a qual estavam presos uma cruz e um medalhão, contendo o escrito misterioso, acrescentou com voz cariciosa, porém enfraquecida. Queres prometer por essa cruz a tua mãe agonizante jamais promovermos esse escândalo? Emocionado, subjugado por esse olhar e essa inflexão de voz, o jovem deixou-se cair de joelhos e comprimiu contra os lábios a cruz e as mãos geladas que a sustinham. O que exiges de mim é bem duro, murmurou ele, mas o teu último pedido não será desatendido. Por amor de ti, juro sobre esta cruz e pela memória de meu pai, que carregarei silenciosamente o meu opróbrio, que nunca me divorciarei de Valéria e não renegarei seu filho. Um relâmpago de alegria super-humana iluminou o semblante da princesa. Deus te abençoe quando eu te abraço, meu filho, pelo teu amor filial e pela tua obediência. E apesar de tudo, uma voz íntima me sopra que tudo se esclarecerá e tornarás a achar a felicidade agora. Interrompeu-se e, tomada de um desmaio súbito, recostou-se nas almofadas. Ante o grito dado pelo príncipe, a velha aia e a camareira precipitaram-se no aposento, acompanhadas pelo confessor, mandado vir pela enferma e que acabara de chegar. Depois de lançar um olhar à princesa, o sacerdote ajoelhou-se, recitando em voz alta a prece dos agonizantes. Abatido junto do leito, com a cabeça afundada nas cobertas, Raul não parecia ver nem ouvir. Sentindo que alguém colocava a mão no seu ombro, saiu finalmente do seu torpor. Erguei-vos, meu filho. Vossa mãe está liberta das misérias terrestres, e a sua alma virtuosa conquistou a paz eterna no seio do Senhor. A voz do sacerdote, o príncipe levantou-se. Estava tão pálido quanto a defunta, mas os seus olhos não tinham lágrimas. Um instante, inclinou-se para o rosto gélido daquela que o tinha amado sem restrição. Depois, seu olhar caiu sobre a cruz, que brilhava ainda entre os dedos rígidos do cadáver. Suavemente a retirou. Abriu o fecho da corrente, colocando-a no próprio pescoço. Tu lembrarás meu juramento, murmurou, dando um beijo piedoso nos lábios de sua mãe. Com uma calma insólita, Raul tomou a seguir todas as providências necessárias. Todos sabiam de sua adoração pela mãe e contavam com uma explosão de dor. Por isso, aquela tranquilidade aparente, o rosto lívido
impassível do príncipe, seus olhos secos e febris causavam espanto e uma vaga apreensão. Observou-se igualmente que se esquivava da esposa e que não lhe dirigiu uma palavra sequer durante toda a cerimônia do enterro. Desde o falecimento da princesa, Raul não tinha mais posto os pés no seu próprio palácio. Todo o tempo de que podia dispor passou-o junto do féretro, e durante as horas em que os amigos e curiosos vinham visitar o corpo exposto, insulara-se na câmara mortuária. Somente depois da imumação, deixando a sepultura de família, aproximou-se de Antonieta e lhe pediu avisar o conde de M, e bem assim a Rodolfo e a Valéria, de que, precisando falar-lhe de assunto grave, rogava se reunisse no dia seguinte, a 1h da tarde, em seu gabinete de trabalho, onde os iria encontrar, pois desejava passar ainda o dia e a noite no aposento da morta. No dia seguinte, Valéria e a cunhada foram as primeiras que se encontraram no gabinete designado para a entrevista. A princesa estava sofredora e desfigurada. Suas vestes de luto ainda mais faziam sobressair a sua palidez. Prevejo alguma desgraça, disse ela, com expressão de fadiga. Raul está tão estranho, tão mudado. Antonieta nada respondeu. Apertou-a contra o peito com afeto de irmã. O coração da condessa estava oprimido. Porém, ela própria temia dar forma concreta aos pressentimentos. A chegada de Rodolfo e de seu pai interrompeu seus pensamentos. O jovem estava pálido e encostou-se silenciosamente à janela, fixando a irmã com um olhar de sombria desconfiança. Só o velho conde estava calmo, qual era sempre, e disse sentando-se: "Não sei o que Moscardo mordeu Raul. Seus estranhos procedimentos e o seu aspecto trágico são para mim um mistério. O desespero é natural, amava muito a mãe, mas abandonar por isso a casa, mulher e filho é exagerar. E disso compreendo tanto quanto o motivo da reunião solene para a qual nos citou aqui. Vamos saber do que se trata, porque a sua carruagem está parando diante da entrada", disse Rodolfo, que tinha prestado atenção. Um instante depois, Raul entrou, porém tão pálido, tão desfigurado, que todos se sentiram emocionados de pesar. "Vejamos, tranquiliza-te, meu pobre rapaz", disse o velho conde, apertando-lhe a mão com amizade. "Contra uma lei da natureza somos impotentes. E agora, dize, por que motivo nos reuniste aqui?" O príncipe encostou-se à secretária e respondeu após um momento de silêncio: "Eu vos reuni para ser de juízes da afronta que me fez Valéria. Eu a coloco diante do tribunal de sua família, porque um juramento feito à minha defunta mãe me proíbe repudiar publicamente a mulher adúltera que cobriu o meu nome honrado ao espúrio de um judeu." Um grito surdo saiu da garganta de Valéria. Rodolfo recuou, empalidecendo. O velho conde saltou na ponta dos pés, vermelho de cólera. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.